Oi, gente. Quem está falando aqui é o Pedro, professor de Geografia. E na aula passada a gente falou um pouco sobre dinâmicas populacionais, mas, mas hoje a gente vai falar mais sobre os indicadores populacionais. Eu falei na última aula um pouco sobre taxa de mortalidade, natalidade, mas não dei muitos detalhes. Hoje a gente vai saber mais sobre isso, além de saber sobre pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? Então, a taxa de mortalidade é calculada a partir da relação entre o número de óbitos em um determinado ano por 1.000 habitantes. O que quer dizer? Primeiro explicar o que é taxa de mortalidade. É a quantidade de pessoas que morreu em um determinado ano e uma determinada cidade, ou país, ou estado. Se vocês verem aqui, essa aqui onde está a setinha, isso aqui é a quantidade de pessoas que morreu. Não quer dizer que a pessoa, porque 15 não quer dizer que morreu 15. Isso aqui é a taxa, que é a quantidade de pessoas que morreu dividido por 1.000. E aqui os anos. Se vocês verem direitinho, ó, tem 1940, 1950, 60, 70, 80, 91, 99. Olha como que diminuiu. 1940 morria muito mais gente do que morreu em 1999. Isso quer dizer que é através da ciência, através dos remédios, da medicina, as pessoas estão morrendo menos. Então é aquilo que a gente conversou na aula passada. Mas vocês entenderam? A taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morreu em um ano, em um determinado local. A taxa de natalidade é calculada com base no número de nascimentos em um dado ano. E depois multiplica-se o resultado por 1.000. Então o que é? É a quantidade de pessoas que nasceu multiplicado por 1.000 pessoas. Também em um determinado local. A gente pode falar, por exemplo, Ouro Branco, a gente pega 2020. Aí a quantidade de pessoas que nasceu lá, que nasceu no hospital, vezes 1.000. No gráfico aqui a gente vê também a quantidade de pessoas, aqui a taxa e os anos. A gente vê que em 1940 nascia muito mais gente do que em 99. Vocês podem ver que em 1950 também tá a mesma coisa, aí 60 começa a diminuir. Por que acontece isso? Porque as mulheres hoje não querem ficar em casa para ter o filho. Geralmente elas querem trabalhar, quer estudar mais. Antes a mulher não tinha muita escolha, ela ficava em casa mesmo. Então, hoje em dia mudou bastante. Vocês podem ver que tanto a natalidade diminuiu bastante aqui, como a mortalidade. A mortalidade também caiu. Isso devido também à ciência, à medicina, que fez, por exemplo, a pílula anticoncepcional é um exemplo também. Mudou a vida da mulher. Mas vocês entenderam que a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem em uma cidade em um ano. Vamos ver agora o que é uma pirâmide etária. A estrutura da população é representada em forma de pirâmide. Aqui está bem marcado. Se vocês verem, aqui tem a idade das pessoas, que vai de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19 e até 100. Nesse gráfico aqui, eu peguei esse gráfico de exemplo para mostrar. As pessoas de 0, as crianças, aí tem aqui os jovens, adultos e idosos. Até 14 anos você é jovem. Depois de 15 você já é adulto. Na verdade é adolescente. Mas nesses indicadores é calculado como adulto, que você já pode trabalhar. Lembrando que isso é calculado por milhões de pessoas. Então
essa quantidade aqui, por exemplo, ó, tá marcando aqui 4. Então aqui tá quase no 4. Então aqui tem, vamos supor que é 4 milhões de pessoas. Essa aqui parece que é no Brasil. E lembrando, olha, mulher e homem. Entenderam? Se vocês verem aqui, por exemplo, 89 tem mais mulher do que homem. Por que será? Isso é uma coisa que a gente pode estudar. Então isso é uma pirâmide etária. Então, que tá essa faixa aqui que tá 40 a 44, isso é agora. As pessoas, esse grupo de pessoas que estão aqui, que são quase mais de 6 milhões de pessoas, quando fizerem 45 anos, vai subir para a faixa de cima. Vai para cá, depois para cá, só que vai diminuindo que as pessoas vão morrendo. Então isso é uma pirâmide etária, que mostra a faixa etária das pessoas. E essa é uma pirâmide, a diferença para vocês entenderem como que é dos países. Aqui é da África, o continente africano, e do continente europeu, Europa. Os dois em 2006. Aí é dividido, idosos, jovens e adultos. Olha como que é da África. Tem muita criança. Nasce muita criança. Na Europa já não nasce tanto. E olha a quantidade de pessoas como que diminui. Aqui é uma pirâmide mesmo, um triângulo. Aqui já não é uma pirâmide. Porque nasceu poucas pessoas. Por que será isso? É uma outra coisa que a gente tem que estudar. A gente vai estudar mais pra frente. Que mostra que as crianças nascem muitas e vão morrendo. Então quer dizer que a medicina lá, até a tecnologia não é tão grande como na Europa. Porque nasce cerca de 8 milhões de crianças e vai diminuindo. Quando chega a 5, já diminuiu 1 milhão. Aí quando você vai para 10, menos 1 milhão. Então a mortalidade infantil lá também é muito grande. E é isso, gente. Isso que eu queria explicar para vocês.